CNN Morning Call. Apoio. Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista. Olá, bom dia. Tá no ar o Morning Call desta quinta-feira, dia 4, com o mercado digerindo a PEC dos precatórios e bolsas lá fora em alta. Começando pelo exterior, os futuros nos Estados Unidos operam em alta, repercutindo a reunião do FONC de ontem, o Comitê de Política Monetária do Banco Central americano. As decisões vieram dentro do esperado. O BC americano anunciou que vai começar a reduzir estímulos, vai fazer o chamado tapering a partir de novembro, diminuindo a compra de títulos de 120 bilhões de dólares para 105 bilhões. Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, voltou a reforçar a tese de que a inflação é transitória e disse que a alta de juros está longe de acontecer, acalmando o mercado. Dow Jones, Nasdaq e S&P 500, S&P 500 fecharam em novas máximas ontem. Hoje o mercado fica de olho na reunião da OPEP+, e apesar dos dados de estoque de petróleo acima do esperado nos Estados Unidos ontem e também dos sinais de que o Irã pode voltar ao mercado com redução dos embargos, o petróleo sobe por causa da expectativa justamente de que os membros da OPEP nessa reunião não anunciem um aumento da oferta de petróleo, isso a despeito da pressão feita pelos americanos. Indo para a Ásia, as bolsas fecharam em alta, seguindo a alta do mercado americano e com o premier chinês declarando que pode promover estímulos como cortes de impostos diante da desaceleração da economia chinesa. E na Europa, os índices sobem seguindo também os Estados Unidos e também por causa de balanços positivos e da decisão que acabou de sair do Banco Central inglês, que disse que vai manter a taxa de juros inalterada. Vindo aqui para o nosso cenário doméstico, a Câmara dos Deputados aprovou ontem a PEC, na madrugada dessa quinta-feira, a PEC dos precatórios em primeiro turno por 312 votos a favor e 144 contrários, ou seja, uma margem de apenas 4 votos acima do necessário, uma votação apertada. A PEC ainda precisa ser aprovada em segundo turno na Câmara antes de seguir para o Senado. E Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que a votação pode ficar em segundo turno para semana que vem, para terça-feira. Para aprovar a PEC, Lira e a base aliada do governo fizeram um acordo com a oposição para parcelar em 3 vezes os precatórios do Fundef, que são dívidas da União com governadores relacionadas a gastos com educação. De certa forma, esse avanço da PEC dos precatórios trouxe algum alívio ontem. O temor do mercado era que sem a PEC o governo e o Congresso adotassem alternativas piores do ponto de vista fiscal, como, por exemplo, um decreto de calamidade pública que abriria precedente para mais descontrole das contas. Além disso, também saíram ontem dados mais positivos do lado fiscal, como o superávit da balança comercial nos 10 primeiros meses de 2021, que bateu recorde. Isso ajudou a trazer algum ânimo junto com a ata do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que saiu pela manhã e mostrou que o BC pode ser mais duro, mostrou um tom mais duro do Banco Central em relação ao comunicado que foi feito na semana passada, quando o BC divulgou a decisão sobre a taxa Selic. Além disso, no nosso radar doméstico, também vale destacar que saíram ontem importantes balanços do Itaú, CSN, Cielo, Ultrapar, Pão de Açúcar e PetroRio. Itaú foi um dos grandes destaques, reportou um lucro de quase 7 bilhões de reais, em linha com a expectativa do mercado. Vamos ver aqui como que estão os nossos índices. O Ibovespa Futuro cai 0,58% depois da leve alta de ontem. Hoje digere mais a PEC dos precatórios, também os riscos fiscais associados, então descola do exterior. O dólar sobe 0,03% aos R$ 5,59 e o S&P 500 lá nos Estados Unidos mostrando uma leve alta da Bolsa Americana. Vamos ver também nossa agenda do dia. Acabaram de sair os dados da indústria do IBGE. O resultado mostrou que a indústria caiu 0,4% em setembro, um pouco abaixo da expectativa do mercado, que era de uma queda um pouco menor, de 0,3%.
O IBGE destaca que em setembro o grande destaque é que a retração foi mais concentrada em poucas atividades e também evidencia que os alimentos puxaram o resultado para baixo, tanto por causa da produção de açúcar, que teve problemas climáticos afetando a safra, quanto por causa da carne, com a suspensão da exportação para a China. E hoje ainda é importante na nossa agenda, tem o leilão do 5G, que deve mexer com as ações da TIM e da Vivo, além da América Móvil, dona da Claro, que está listada na NYSE, na Bolsa de Nova York. As ações da TIM, vale destacar, foram as que mais subiram ontem, com uma alta de mais de 8%. Isso depois que alguns bancos aqui soltaram relatórios prevendo uma tendência positiva para a TIM nos resultados do leilão. E este foi mais um Morning Call. Até já! CNN Morning Call. Apoio. Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista.